você já ouviu a analogia ou paralelo que tem se feito entre Daniel capítulo 13 e o Apocalipse capítulo 13? Obviamente, hoje eu quero falar contigo sobre essa abordagem do paralelo existente entre Daniel capítulo 3 e o Apocalipse capítulo 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler este texto. Daniel capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. No entanto, o texto que nós lemos é um texto realmente que você percebe que certo dia Nabucodonosor, como rei da Babilônia, no momento ele ordenou com que alguns homens fizessem uma imagem de ouro. E ele levantou essa imagem de ouro, essa estátua, como também podemos dizer, no campo de Dura, na província da Babilônia, porque ele foi o rei da Babilônia. E neste exato momento, os judeus estavam cativos em Babilônia pela revelação bíblica, que eles deviam permanecer durante 70 anos no cativeiro de Babilônia. Isso você pode confirmar lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11 a 12. No entanto, nesse dia pelo qual o rei Nabucodonosor mandou erguer uma imagem de ouro no campo de Dura, aqui apresenta as dimensões pela qual essa estátua deveria ter. 60 côvados de altura, equivalente a 30 metros de altura, 6 côvados de larguras, equivalente a 3 metros de largura. No entanto, há algumas questões teológicas dentro desse versículo com relação às medidas apresentadas nesse texto, de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Porque a afirmação que se tem dito por alguns teólogos é que não poderia essa estátua ficar-se em pé, porque há 3 medidas de 3 metros de largura não é suficiente para ficar em pé uma imagem com 30 metros de alturas equivalentes. No entanto, a nossa abordagem não é cingida exatamente nessa questão de medidas. Porém, o paralelo existente entre Daniel capítulo 3 e o Apocalipse capítulo 13. Quando o rei Nabucodonosor, queria que você compreendesse muito bem, quando o rei Nabucodonosor mandou erguer a estátua no campo de Dura, ele chamou todos os presidentes que ele havia constituído, todos os sátrapas, ou seja, todos aqueles que exerciam funções pela qual o rei Nabucodonosor havia os instituído. Todos aqueles que ocupavam um cargo, eles tinham que estar neste dia, pela qual deveria se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Obviamente, ali estava também os 3 amigos de Daniel, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. No entanto, quando tudo estava preparado, quando ordenou-se que as pessoas deveriam prostrar-se diante da imagem, na verdade, pela descrição bíblica, nota-se que os 3 amigos de Daniel não prostraram-se. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles manteram-se firmes, porque desde a sua infância, os seus pais já os haviam ensinado a não adorar uma imagem de escultura, a não prestar adoração a um ídolo erguido por homens. A adoração deve ser prestada a Deus somente, que é o Criador dos céus e da terra. Porque eles não adoraram, eles foram queixados pelo rei. Ou seja, alguém levou a queixa ao rei. E o rei, na verdade, deu uma oportunidade para que estes 3 jovens pudessem prostrar-se de novo. Deu-lhes uma tentativa de novo. Porém, eles negaram, eles não aceitaram. Eles manteram-se fiéis. No entanto, porque eles não aceitaram, eles
foram obrigados a serem lançados na fornalha do fogo, que havia sido aquecido 7 vezes mais do que o normal. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram jogados aí na fornalha. E, na verdade, essa fornalha, nos tempos antigos, ou seja, foi descoberto, só para você ter uma noção, que os fornos antigos, eles tinham uma dimensão de profundidade como se fosse como se fosse uma cacimba, como se fosse uma cacimba vertical, e em cima havia uma rampa, havia uma abertura no topo, e na verdade quando eles foram jogados ali, de acordo com alguns comentaristas, por exemplo no caso de John Fullerton, ele afirma que eles foram jogados por dentro e ali eles caíram como se fosse um escorregadilho até lá onde havia as chamas de fogo, ou seja, o carvão era usado como combustível. No entanto, eles estavam aí, mas pela graça de Deus, o nosso Senhor entrou e permaneceu com eles e eles não queimaram. A questão ali era a adoração. Agora, você, ao ir a Apocalipse, você vai compreender que Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 17, você vai perceber que aí o assunto central também é adoração. Apocalipse 13, 11 a 17, ele fala da besta que emerge da terra. E, na verdade, quando você dá um olhar de forma detalhada em Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13, você vai notar o seguinte paralelo. Em Daniel, há a apresentação de uma imagem de ouro. Em Apocalipse 13, apresenta-nos a imagem da besta. Em Daniel, capítulo 3, o alvo é o segundo mandamento. Em Apocalipse 13, o alvo é o quarto mandamento. Em Daniel, capítulo 3, você nota a união do poder civil com o poder religioso. E é o mesmo que você nota também em Apocalipse capítulo 13, a união do poder civil com o poder religioso. Ou seja, a frase conhecida como a tríplice união. A tríplice união. E você, ao voltar em Daniel capítulo 3, você vai notar que um decreto de morte é promulgado. Em Apocalipse 13 também haverá um decreto de morte. Em Daniel capítulo 3 você nota que um número é envolvido, 666. 666 devido às medidas da imagem. Você vê que, só para abrir aqui um parêntese explicando esses 666 que é encontrado em Daniel capítulo 3, 60 côvados de altura havia na imagem de ouro e 6 côvados de largura. O número 600, ou seja, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 12 do capítulo 3 de Daniel, diz o seguinte: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti a teus deuses, sublinha, não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Aqui, os deuses na Babilônia representavam, o panteão dos deuses era representado pelo número 600. No entanto, você tem a soma 600 de panteão dos deuses, da Babilônia, nesse caso, mais os 60 côvados da altura da imagem, são 660, mais os 6 côvados da largura que havia na imagem, ou na estátua que o rei Nabucodonosor mandou erguer, formando assim o resultado, o somatório de 666. E quando você vai em Apocalipse capítulo 13, você também observa que esse 666, que é o número da besta, é figurado, é apresentado lá de forma visível. No entanto, de acordo com a profecia bíblica, a maior crise da nossa história está à nossa frente. E o assunto central nesta grande crise, evidentemente, será a questão da adoração. E os mandamentos de Deus serão o teste de lealdade.
De acordo com Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 10, ele nos apresenta o aviso mais temível alguma vez dado na Bíblia. Todos deveriam estudar esta profecia cuidadosamente, porque chegará o tempo em que todos, sem exceção de ninguém, todos serão obrigados a adorar o domingo, tudo isto em direta violação aos mandamentos de Deus. Quando a guarda do domingo for decretada, for obrigada por uma lei civil, os que concordarem com ela receberão a marca da besta. Sabe, meu amigo e minha amiga, hoje nós podemos escolher a quem nós seguimos, mas vai ser na crise final que cada um de nós vai revelar a sua escolha. Todavia, você e eu não precisamos de ter medo do conflito pendente, porque Deus estará conosco assim como esteve com o trio hebreu. Assim como esteve com os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele momento que o rei Nabucodonosor ordenou que todos se prostrassem diante da imagem. Tal como eles manteram-se firmes, nós também precisaremos nos manter firmes. A questão é a fidelidade. A questão é nós nos mantermos fiéis até o fim. Aconteça o que acontecer, Deus estará conosco até o fim. E aqueles que tiverem a vitória sobre a marca da besta, esses estarão em pé com Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 2. Aqueles que receberem a marca da besta, 3 das 7 pragas atingirão aqueles que têm a marca da besta, de acordo com o versículo 1 de Apocalipse capítulo 15. Você e eu não precisamos ter medo do conflito pendente. Basta unicamente obedecermos à lei de Deus, obedecermos a Deus e mantermos fiéis até o fim. Porque afinal de contas, Deus não vai nos deixar, Deus não vai nos abandonar, Ele estará conosco. E Deus abençoe você e te dê um dia cheio de paz e alegria.